Estou conversando aqui com o Vital e com a Rosângela sobre esse momento de muita água. Vamos ver que tudo isso vai nos resultar depois de melhorias, porque por enquanto tem até alguns produtos que estão até mais caros. É natural. Um quilo de tomate que em agosto e setembro custa R$1,50, hoje está custando 10 conto. Mas é normal. Chuva, muita chuva, o produto não existe, vem de fora, é mais caro. Mas e o homem do campo do Iguatu, Vital? Primeiro, seja bem-vindo. É a primeira vez que você vem aqui a Mais FM e a TV Mais. Prazer ter você aqui para falar de um assunto tão importante que é a agricultura, que é aquilo que a gente não consegue sobreviver, porque, como eu disse, se o homem do campo não estiver lá, eu acredito muito nessa pequena agricultura ainda, não só no grande agro que se anuncia tanto, mas a agricultura de subsistência, ela é necessária demais aqui no nosso interiorzão. Seja muito bem-vindo, prazer não ter você aqui na Rádio Mais. Bom, Paulinho, agradecer o espaço, né? Só encoste um pouquinho mais nesse microfone. Bom, Isso. agradecer o espaço, né, de estar hoje aqui, né? Agradecer também os ouvintes que estão nos ouvindo. A gente sabe da abrangência de sua emissora. E falar do campo ou da agricultura é como você já até iniciou, né? Na realidade, o homem do campo é quem produz, na realidade, para o homem da cidade se alimentar. Então, é de sustentação também, como você falou, igual a saúde, igual a educação, igual a qualquer outro segmento. A segurança alimentar, na realidade. A gente fala de segurança de fato, mas é uma segurança alimentar. Se o homem do campo não produz, o homem da cidade não come. E tudo para, na realidade. Então, baseado nisso, a gente veio a fazer um trabalho aqui no Iguatu, a convite de Roberto e de Francisco. Né? Como você falou, eu me chamo Vital Medrado. Né? Eu estou como secretário de Desenvolvimento Agrário, mas eu sou baiano, eu sou de Juazeiro, Bahia, né? E a gente veio aqui para fazer um trabalho junto com toda a equipe. E uma das premissas dessa gestão, eu acredito que é essa articulação entre todas as secretarias. A gente está conversando sempre, seja com Leonardo da Saúde, com Natália da Educação, a gente tem essa premissa, né, da gestão de Roberto e de Francisco, e por isso que a gente consegue conduzir as coisas. Mas falando especificamente dos 100 dias, né, na agricultura e do que pode vir, né, a gente começou, na realidade, recuperando a frota, né, dos tratores, que a gente conseguiu colocar ela a tempo de aproveitar a quadra invernosa. Né. A gente tem hoje 13 tratores, né, em campo, e eles não vão parar, eles vão trabalhar de janeiro a janeiro, que nem diz o Matuto. E a gente espera que em dezembro desse ano eu já esteja fazendo os cobertos, logo nas primeiras chuvas, se Deus quiser, se Deus permitir. E que foi uma ação importante para a gente aproveitar, inclusive, a distribuição da semente, que acontece em parceria com a Emates, que é um grande parceiro nosso. Né? E a gente já está colhendo os frutos desse trabalho. E já tem gente hoje já com o feijãozinho no canivete, com o milho na boneca, alguns já colhendo o milho. E agradecer a Deus por esse inverno que a gente está tendo também, que está vindo aí a beneficiar o homem do campo. Né? Logicamente tem alguns transtornos aqui ou acolá, mas de modo geral, o homem do campo e a mulher do campo está sendo bem beneficiado com essa quadra invernosa. Né? Mas falando das ações, no preparo de solo, a gente conseguiu atingir 60 comunidades, né, de 110 que a gente tem. A gente já vai aí com mais de 1.200 horas feitas. Então, é um ganho para o município. A gente não vai parar. A gente trabalha na secretaria por etapa e por fase. Então, a gente concluiu uma fase, que era fazer esse preparo de solo para o pessoal da área de sequeiro, basicamente esse pessoal que vai plantar milho e feijão. E agora a gente entra em outra fase que a gente vai trabalhar com tudo, atendendo a demanda que aparecer na secretaria. Né? Como foi que você encontrou a secretaria? É claro que antes de assumir, você teve que fazer uma avaliação do que é que você estava recebendo, né? Uhum. Do que você estava recebendo e do que você se propõe a fazer, né? Uma expectativa de trabalho. Como é que estava e o que foi que você conseguiu já mudar? Teve grandes alterações ou só está sendo dada uma continuidade a um trabalho que já existia? Pronto. Nesse momento, quando a gente fala de pessoal, eu encontrei uma equipe técnica capaz. Lá são 42 servidores. E uma equipe bem capaz, uma equipe grande.
uma equipe que tem tudo para fazer um bom trabalho e aproveitar as potencialidades que Iguatu tem. Então, o quadro humano, muito bom. Um quadro logístico, por exemplo, a gente está agora nesse momento para dar essa logística ao quadro técnico em parcerias, buscando parcerias com o SAI, por exemplo. A gente foi buscar uma parceria, né? O SAI deu algumas motos, a gente doou, e com outras instituições também, para a gente montar essa logística para a gente atender o produtor. Então, eu encontrei um quadro de servidores excelente, capazes, mas sem logística de deslocamento. A gente está montando ela. No quadro de equipamentos, tratores, implementos agrícolas, a gente encontrou um ambiente não tão bom, digamos assim. Eu não estava com todos os equipamentos em condições de ir para o campo. Então a gente chegou dia 2, trabalhamos até dia 20, incansavelmente com a equipe, os tratoristas aí, eu agradeço a todo mundo, desde a equipe técnica, a equipe do pessoal que estava no Bugi, os tratoristas que estavam lá, Iago que veio para coordenar a frota, seu Calixto. Então, com esse empenho desses profissionais, a gente conseguiu estar com a frota pronta dia 20 de janeiro. Mas os tratores não estavam todos em condições de ir para o campo, não. Certo. E aqui conosco também a Rosângela Teixeira, que é a subsecretária de Desenvolvimento Agrário. A Rosângela, enquanto o secretário é de Juazeiro da Bahia, deve conhecer muito bem, porque a agricultura daquela região é farta. Quando você escuta falar de Juazeiro, Petrolina, o que passa pela cabeça da gente é que aquilo é metade do paraíso. O resto se complementa depois, né? A Rosângela é daqui, é de Acopiara, mas já atua muito na região de Jucás e Cariús e conhece muito bem essa região aqui, Rosângela. Iguatu, no quesito agricultura, e às vezes a gente discutindo isso e vendo que, por exemplo, às vezes em Israel se produz uma das melhores uvas do mundo com um copo d'água por dia, e a gente tem um truçu passando na beira de casa praticamente, e às vezes eu digo assim, mas por que a gente tem? Porque a gente tem fartura de água. As pessoas podem reclamar, podem dizer, mas eu sinto falta de um trabalho dessa natureza, de você ter pouco e produzir muita coisa, e alguns lugares com menos água do que nós conseguem produzir farturas, né? Você é muito bem conhecedora dessa região, com muita água que nós estamos recebendo, o Truçu aí faltando, quanto você estava me dizendo? 1,09 m. 1,09 m para sangrar, só vimos isso em 2011, e a sangria do Truçu, a água que nós temos hoje, ela é uma riqueza. Para os próximos, pelo menos 3, 4 anos, nós temos água para o consumo humano, para a agricultura. O que é que você vê de futuro nesses próximos anos à frente dessa pasta que você assume como subsecretária? Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Mais FM. Eu quero primeiro agradecer o espaço. Seja bem-vindo. Agradecer também de outras lutas, de outros espaços que você e a sua equipe têm acompanhado, como o Comitê de Bacias, que é uma temática que você tratou agora. A gente vem para fortalecer isso também. Eu e o Vital, nós já estamos, inclusive, na comissão gestora do Açude Roberto Costa, porque é quem garante aquela perenização, o levantamento dos produtores. Com muita tranquilidade, eu falo desse potencial como técnico, sou tecnóloga em recursos hídricos e irrigação, a minha primeira formação, e conhecedora como membro do Comitê de Bacias há 20 anos, no Alto Jaguaribe, especialmente na região de Jucás, Cariús e Iguatu. Tive a oportunidade de outorgar 100% dos produtores rurais, de Cariús até sair na Penha, de produtor por produtor na beira do Rio Jaguaribe, de bota e de chapéu, e mostrando para o sistema de recursos hídricos, através do nosso comitê, que as pessoas precisam de algo porque estão produzindo, principalmente no município do Iguatu. No Vale do Truçu não foi diferente. E hoje nós estamos numa condição que consideramos ideal. Nós temos aí o Muquem aí faltando 34 centímetros para sangrar, o Truçu faltando aí 1,09 m e o Nossoró 56 centímetros. E nós já temos o açude Arneróis 2, que é quem dá segurança a toda essa região também, é pelo Rio Jaguaribe, que está sangrando há um mês praticamente. Então, dizer que com relação à questão dos recursos hídricos, nós temos, não que vai ser ideal, mas nós temos uma situação confortável. O que nós precisamos é fazer esses levantamentos, outorgar os produtores, que faz parte da política de recursos hídricos do Estado, da Lei das Águas, da política do Estado no nosso estado do Ceará, e dizer que nós podemos sim fazer muito mais. O Iguatu,
Se você me perguntasse o que é que eu, como profissional, entendo que nós podemos fazer, é duplicar o que nós estamos produzindo hoje, no mínimo. É uma missão no médio prazo, obviamente. Nós temos equipe, nós precisamos hoje de recursos para que a gente possa rodar uma secretaria que é uma das maiores do estado do Ceará, diga-se de passagem. E nós temos equipe, temos uma condição técnica. Costumo dizer que nesses meses, né, Vital, que a gente está rodando aqui, cada cantinho desse Iguatu, que é muito bom você fazer primeiro o que você ama e depois o que você conhece. Então, nós viemos para cá a serviço da gestão pública municipal, Roberto Francisco, como técnicos, para que a gente possa fomentar e aumentar significativamente a produção rural do município de Iguatu, que tem potencial, tem recursos hídricos e o solo é fantástico e é referência. Pois é isso que eu digo. Eu já disse a quem passou por aqui, eu acho que tem que ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o que amam, fazendo o que gostam. A chance disso ser assim, ter um trabalho muito mais, de mais resultados, assim, infinitamente diferente. Você tem alguém ali que está só ocupando um cargo, né? Mas quando o cara faz o que gosta, é assim, a gente sente o brilho no seu olhar. O Vital está vindo de longe, mas deve ter um conhecimento enorme, né, naquela região. Inclusive, Paulinho, o Vital é um conhecedor. O Vital trabalhou num programa que foi referência no estado do Ceará, aqui nessa região, em torno de 15 anos aí, né, Vital? Foi, sim. Do programa Caminhos de Israel, que foram os precursores da irrigação. Eu estava falando sem né? saber do que Caminhos de Pois Israel, né, inclusive. E foi um dos precursores aqui, junto com outros bons técnicos aqui da nossa região. E o Vital é um conhecedor também dessa parte produtiva, inclusive fez parte dessa implantação lá no início. Então, a gente está aqui de forma muito confortável, de forma que muito afetiva, para que a gente possa tirar o nosso grande programa, que é o Produz Iguatu, que a gente vai passar para vocês posteriormente, do papel. Nós precisamos ter um norte. O nosso norte hoje, na capital do Centro-Sul, é o programa Produz Iguatu, que vem junto com o Produz Iguatu Mulher. Nós temos um grande potencial, Vital. Eu estou errado. Tem sim. Eu lhe dizia que a gente tem uma potência, na realidade. Pois é. Além do potencial que a gente sabe que tem, quando a gente fala assim que a gente tem potencial, né? Fica um negócio meio vago, porque a gente tem o potencial, porque a gente não explora ele, né? Porque a gente não transforma esse potencial em potência. O que está faltando? Né? O que está faltando. Então, baseado nisso, a gente está fazendo algumas ações, né, lá na secretaria. O que é desses 100 dias, o que é importante que a secretaria está fazendo, né? Primeiro, se reunindo com as comunidades. A gente já visitou 30 delas. A gente está se reunindo com os distritos. A gente já se reuniu com 5 distritos e com todas as lideranças que tem no distrito. E com 30 comunidades, o que é que a gente está fazendo lá? Entendendo a demanda da comunidade, fazendo um diagnóstico dela, para a gente saber, assim, hoje a gente estava discutindo isso mais cedo, a gente, né, lá numa comunidade específica na secretaria, tipo assim, mas lá não tem potencial. Espera aí você tem que parar um pouquinho e deixar de falar isso, porque tem potencial. Todo lugar é só tem a gente potencial. olhar o que é que... Se a gente vai fazer lá, se é algodão, se é fruticultura, se é um tanque para camarão, não sei, mas tem potencial. Novas alternativas. Novas né? alternativas. Não dá para a gente ficar dizendo, ó, não tem, porque tem. Então, Iguatu é grande, e a gente tem que explorar esses potenciais que existem em Iguatu, como a gente fala da chuva, né? Sim. Cada um tem um potencial. Lá no Barro Alto, no Quixoá, no Recreio é outro, nas Barrocas é outro, na Suaçura é outro. Então, é a gente locar isso, e é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está conversando com as lideranças, porque a gente acredita, e aí já copiando um pouco dos locais que deram certo, porque você tem que ouvir a comunidade, porque você fazer de cima para baixo é fácil. Sem ouvir a base. Sem ouvir, né? a base. Então a gente está ouvindo a base para construir esse programa que é o Produz Iguatu. Essa é uma grande ação da secretaria. A outra grande ação, que é difícil de fazer, não é fácil, vai precisar de vários ajustes, é o que a gente está fazendo agora com os Tecnocampo. A gente está cadastrando todos os produtores e agropecuaristas de Iguatu, para a gente entender onde é que está o quê. Onde é que está a banana, onde é que está a bacia leiteira, onde é que está a horta, onde é que está a criação de caprino, de ovino. Então a gente está com esse cadastro, a gente vai mapear, e com esse mapeamento a gente vai saber direcionar a equipe, as políticas públicas, o investimento privado, a atração de investimento. Então, tudo isso a gente vai conseguir através desse cadastro, que é uma grande ação que a gente está fazendo, não é fácil, né?
Não foi feita ainda, e muito embora eu acho que porque não é fácil de fazer, é difícil de fazer, mas é importante que se faça e tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Então a gente começou a fazer isso para a gente dar suporte às outras ações para frente. Quando isso estiver pronto, todo esse cadastro, vai facilitar muito o trabalho da secretaria, não é? Uhum. Porque você sabe onde está cada problema. Exatamente. E eu vejo assim também aqui no Iguatu, por exemplo, acho que não é só no Iguatu não, mas independente de qual seja a área, quem tem que ser ouvido é a comunidade. A comunidade. Tem algumas comunidades que recebeu ali, a prefeitura, o município fez ali uma obra que você vê depois que diz, rapaz, essa obra vai ser um elefante branco. Uhum. Mas por que não ouviram a comunidade? Por que não, antes de gastar o dinheiro, Exatamente. por que não foram na comunidade, reuniram e disseram, o que é que vocês estão precisando? O que é que vocês querem aqui nessa comunidade? É exatamente o que a gente está fazendo hoje, até por orientação de Roberto de Francisco, de fazer isso, ouvir a comunidade, ouvir quem está na base, né? Uhum. Rosângela de Jucais, ela sabe isso, ela fez um trabalho parecido Certo. lá em Jucais. Ela não gosta que a gente fale que ela é de Acopiara, não. Não, Tem né? que Na dizer Acopiara, que ela que é isso, É só uma banda. É só uma... é tipo ali no Deixar um striptease. abraço. Deixar um striptease, abraço. Uma banda para copiar, uma banda de Exatamente. Para os exatamente. meus familiares e conterrâneos lá em Acopiara, mas a gente é lá da Serra da Donana, em Jucás, lá da Fazenda Lagoa Nova. Certo. Quem é criado dentro de curral, Paulinho, na beira da roça, sabe muito bem que a gente entende e conhece, vivenciando, eu e esse rapaz aqui, a gota de suor do produtor rural, quanto aquela custa. Vocês estão há 100 dias fazendo esse trabalho. Claro que vocês devem ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso. Né? Tranquilamente. Quando vocês estiverem com um ano de trabalho, como é que você espera que esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, que eles estejam, Rosângela? Paulinho, como o nosso secretário, meu colega aqui, Vital, já passou aqui para todos nós temos o norte dentro dessa gestão pública que está iniciando. São 100 dias desafiadores, eu quero aqui deixar registrado publicamente aos homens e mulheres do campo do Iguatu, aos produtores e produtoras rurais, que não tem sido fácil, é desafiador, mas nós sabemos bem o tamanho da nossa missão. Nós não somos aqui do município, mas a gente veio para cá sabendo o tamanho da missão. E também não são aventureiros? Não, graças a Deus, nós temos 20 anos de experiência no campo, em outras lutas, em outras estradas, e o que a gente traz para o Iguatu é uma bagagem do que já deu certo, né, Vital? E do que não deu, a gente sabe muito bem o que tem que deixar para trás e o que tem que construir. Uma questão importante na minha vinda e na do Vital, que eu gostaria de deixar aqui publicamente registrado nas ondas desse rádio, é a questão política. Nós viemos para cá contratados como técnicos. E o produtor e produtora rural vai ser tratado como ele merece, como produtor rural. Como quem produz alimento e maneja o solo e cria animais para que a gente possa comer, como o senhor muito bem colocou aqui no início. Então, é muito tranquilo isso para a gente. Quem tem acompanhado a gente lá na secretaria tem entendido isso, que nosso lugar é no campo. As ações são pontuais, elas são estratégicas, elas são conjuntas, enfim, pouco importa, desde que o resultado seja melhorar a vida do produtor. No curto prazo, é a gente colocar para rodar os programas institucionais, PA, PENAI, o Garantia Safra, que é muito conflituoso aqui no município. Nós trabalhamos com esse programa há 20 anos já, então a gente vem entendendo toda essa problemática, se fazer presente na gestão pública através dos conselhos, estar junto do sindicato, dos complexos comunitários, da EMATES. Esses 100 dias traz esse contexto institucional, como você é conhecedor. Mas a partir de agora, as motos que nós recebemos do SAAI recuperadas, a nossa equipe entrou em campo há 3 semanas. Inclusive, quero deixar um abraço a toda a nossa equipe, né, Vital, que está aí no Distrito Gadelha, realizando o cadastro agropecuário municipal. Senhores produtores e produtoras rurais, nós precisamos conhecê-los para que colaborem, a gente... né? Colaborem. Eu queria que deixar registrado, Paulinho, que um produtor me ligou perguntando que se fizesse o cadastro, bloqueava o Bolsa Família. Gente, sem nenhuma intercorrência. As outras informações pessoais, inclusive está no CAF de vocês, na DAP de vocês, na antiga DAP, mas nós precisamos saber o que é que está se produzindo. Eu não posso chegar com esse rapaz a serviço da gestão pública do Iguatu, numa rede açaí, lagoa, como na Ceasa, que nós já passamos a madrugada na Ceasa, porque um dos grandes... Você pergunta ao médio prazo, nós vamos trazer um centro de distribuição para o Iguatu, para a região Centro-Sul. Então, é uma das grandes missões. Nós não podemos barganhar políticas públicas, investimentos e projetos sem dados. Exato. Isso não funciona mais. Hoje é fundamental. É necessário e é indispensável. Então, nós vamos focar muito nisso e pregar o que manda a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que o lugar de nossos técnicos, bons técnicos, é no campo, dando assistência semanalmente aos produtores rurais. Então, você, produtor e produtora, nós vamos às 110 comunidades, nós vamos às 110 associações do município de Iguatu, porque nós viemos para cá trabalhar para produtor rural. E nós precisamos ouvir o que é que esse povo quer. Um exemplo, nós tínhamos um planejamento para uma determinada cadeia produtiva, que a gente vai ser publicizado no lançamento